Boa tarde, Visão Plural, entrando no ar às 16 horas, horário de Brasília, a edição do dia 16 de outubro de 2015. Bem, vocês sabem, aqueles que assistem Visão Plural, toda sexta-feira, sabem que nós abordamos temas os mais variados. Hoje o tema vai ser o percurso de Deus na Terra através dos tempos, graças à obra de um brasileiro que escreveu o livro chamado O Deus Óbvio, que aqui está. Então nós vamos conversar hoje com Roberto Lira Miranda. Medina é o tal garoto que surfando. Roberto Lira Miranda, que vai nos mostrar qual é a presença de Deus através dos tempos devido à sua visão ficcional. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Fala uma coisa, esse seu livro faz parte de uma trilogia. Verdade. Ele tem 61 capítulos e 31 locações diferentes. Uhum. Quanto tempo você levou para desenvolver essa obra? 15 anos. 15 anos. Explico pela vertente trilogia. Há 15 anos atrás eu escrevi e publiquei um primeiro livro sobre a inteligência do ser humano. O Além da Inteligência Emocional. Além da inteligência emocional. O Além da Inteligência Emocional começava com a análise antropológica da evolução dos talentos humanos. E vai terminar, ele termina quando nós encontramos o homem atual, o seu nível de inteligência e competência atual. E levantamos a questão se a evolução do ser humano continuava. Se ela se deu ou não. Se ela foi... Isso é uma excelente, se ela já foi sucedida, né? E nós dissemos que não, nós dissemos que o homem está a caminho de. A caminho de, quer dizer, a projeção dele, ele se aproxima, ele está apontado para a imagem que ele fez do Criador, né? Esse é o destino dele, como ele o percebe. Então nós tínhamos o futuro das aptidões, o homem do futuro, como é que será a inteligência dele? Certamente todo mundo reconhece, muito mais evoluído do que hoje, só que esse futuro não é um futuro de décadas, nem de séculos, é o futuro de milênios. Né? Então, depois desse livro, nós lançamos um livro com aplicação da inteligência no ambiente empresarial. Dominando os poderes da mente? Em verdade, no ambiente empresarial foi inteligência total na empresa. Um livro com toda a inteligência humana, como é que ela atua no ambiente empresarial. Sim. Essa é uma obra que foi muito bem aceita no ambiente empresarial, temos referências de empresas importantíssimas que adquiriram o material fundamental desse conceito. E lançamos um livro, um pocket, uma leitura tipo leitura de bordo do Além da Inteligência Emocional para consumo pessoal e individual, chamado A Era do Talento. E depois de 15 anos de começar a história, nós concluímos o começo da história lá atrás com uma visão da inteligência projetada para o futuro. Na época, nós chamávamos de os poderes quase divinos do homem. Daí vem o título O Deus Óbvio, porque, na verdade, o livro tratava da história do homem, da história de Adão, desde o surgimento da vida na Terra até que ela se esvaísse, até que acontecesse alguma coisa que impedisse a continuidade disso, né? Então chamava-se a história de Adão, presente, passado e futuro na época. Quando estava pronto, nós vimos que nós estávamos falando sobre o Deus óbvio. Daí o título do livro, cobrindo todo o desenvolvimento da inteligência humana até o ponto em que ele assume capacidades ou poderes do nível que ele mesmo atribuiu à divindade. Você é antropólogo? Não, em verdade, eu sou pesquisador nesse terreno, né? Quer dizer, eu trabalhei muito para fazer, por isso quando eu falo 15 anos, né? Eu me lembro que um colega me perguntou, quanto tempo levou esse livro? Meu primeiro livro diz 90 dias no computador e 20 anos dentro das empresas no trabalho. Esse livro é a mesma história, quer dizer, de computador, de digitação, ele não tem mais do que 100, 120 horas, mas de pesquisa ele tem certamente 15 anos acumulado, a partir do primeiro livro. Como é que você montou essa presença de Adão através dos tempos nessa sua obra, O Deus Óbvio?
Ele começa... Nós, em verdade, começamos com a capa do livro. O Adão da capa do livro é um pteriodonte, é um lagarto pré-histórico, que é varrido da superfície da Terra 65 milhões de anos atrás no grande holocausto, na queda no choque com o meteorito. Depois, mas esse dinossauro, nós seguimos a evolução da espécie a partir do dinossauro. Ação, reação, fuga, capacidades mínimas para manter a vida, convívio e agrupamento para sustentar relacionamento e progresso. Depois começa a entrar no domínio que a ciência chama de aptidões corticais. Já é inteligência, já é uma inteligência de nível superior a praticamente todos os animais. E ingressa num terreno do intelecto, das aptidões intelectuais, que são as aptidões exclusivamente humanas, o que a gente costumava chamar de inteligência mesmo, né? Então a grande pergunta, né, quando se fala em inteligência, é um fenômeno, todo mundo sabe, que a inteligência é o foco central de todo o meu trabalho. E quando se fala em inteligência, nós sabemos que estamos falando sobre um fenômeno extremamente raro. O próprio Carl Sagan diz: não se trata de saber se existe vida e inteligência fora da Terra. Precisamos saber se existe vida e inteligência na Terra. Ao fazer essa análise, nós situamos o homem com as capacidades que ele tem hoje e projetamos o homem do futuro com capacidades quase divinas. Quais foram as 31 locações que você escolheu, aleatoriamente ou não? Aleatoriamente, sim. Em verdade, eu encontrei que diversos locais do mundo sugeriam diferentes momentos da evolução do ser humano. Por exemplo, quando o ser humano assumiu a capacidade de educar, né, o surgimento da aptidão para educar, nós situamos em Pádua, entregando isso em mãos do pregador Santo Antônio de Lisboa e Pádua. Quando falamos em criatividade, desenvolvimento da criatividade, nós logamos o cenário em Las Vegas. Quando falamos em um assunto que chama-se dualidade cerebral, hemisfério cerebral direito versus hemisfério cerebral esquerdo, nós jogamos isso em Esparta, Atenas, jogamos isso na Grécia. Então cada canto do mundo nos sugeria a visão de um determinado aspecto da inteligência humana. E as mais recentes, as futuras, elas começaram viajando para o Oriente. Começa em Dubai, desce para Hong Kong, vai para a China, vai para o Japão, e nesses cenários é que nós vamos contemplando. Mas a história termina na América do Norte, termina em Monte Palomar, onde o livro diz que Adão olhou nos olhos de Deus. Em verdade, ele estava olhando para o núcleo de uma Andrômeda, de um buraco negro. E ele, nesse momento, ele tem um momento de revelação dele, para entender os fenômenos e para entender Deus, e para visualizar o que nós chamamos do Deus óbvio. É aquele que, se você olhar e ver a presença dele em todos os lugares, todas as coisas que nós vemos que não foram feitas pelo homem é atribuído a Deus. Deus, pessoa, Deus, o Deus nessa obra aí é o Criador do Universo. Chama do que você quiser. Nós chamamos, o personagem do livro chama de energia. E isso é um Deus óbvio para ele. E outro Deus óbvio é aquele que criou, o Deus que é responsável pelos caminhos da humanidade, que em verdade é o próprio homem. Você acha que os homens estão perdendo o seu próprio caminho? Se você falar em termos desses horizontes, pensando em termos de divindade, ética, valor... De uso de inteligência, etc. E tal. Eu diria para você que existe progresso aí. Porque se você olhar para trás, você vai ver que o ambiente moral e ético, com todo o problema que nós estamos vendo, não é Brasil, é mundo inteiro, você verifica que as condições de ética, moral, preservação da natureza, elas caminharam mais do que em qualquer outra época. Um incidente curioso aconteceu anteontem. Nós estávamos vendo um material, uma capa de uma revista, não vou mencionar nomes aqui, uma capa de uma revista, onde aparecia a empresa do ano Nestlé, há 3 décadas atrás, e os produtos Nestlé em primeiro plano, e em segundo plano o presidente da Nestlé
com cigarro aceso em cima de todos os produtos. Uma imagem que hoje você não consegue nem pensar como possa acontecer. Era uma coisa absolutamente normal. Quer dizer, falta de respeito com o ambiente, falta de respeito com as pessoas, falta de preocupação com a mobilidade, com o deficiente, etc. Eles estão muito mais fortes na sociedade hoje do que em qualquer outra época. Eu, sinceramente, acredito que o homem está evoluindo naquele modelo de inteligência que no livro nós chamamos de inteligência espiritual. Parece uma coisa meio não é. Eu trabalho no ambiente empresarial há 40 anos. Há 20 anos não se falava em inteligência emocional nas empresas. Hoje quase que só se fala nisso. Mas grandes empresas já estão começando a falar em inteligência espiritual também. Eu ia perguntar sobre a questão espiritual. No passado, o homem sempre, no passado que eu estou falando, na época bem remota, o homem sempre foi um pouco espiritual e um pouco racional. Sim. Eram essas duas vertentes e dimensões que faziam o homem trabalhar. Okay. Depois de uma certa época, o homem passou a privilegiar o racional, esquecendo o espiritual. Essa, vamos dizer, essa não utilização do espiritual, na sua visão, prejudicou muito o homem ou não? Acho que não. Acho que nós vivemos algumas mudanças e algumas diferenças que nos alertam, inclusive, para a necessidade de trazer de volta o espiritual, trazer de volta os valores de sociedade, de família, de convivência. Inclusive, num apelo referente ao Deus Homem, nós mencionamos isso. Você quer conhecer melhor você mesmo, conhecer melhor o outro, conhecer melhor a sociedade, os relacionamentos, o universo, a religião e Deus. E ao falar em religião e Deus, nós estamos falando em espiritualidade, não necessariamente em religião propriamente dita. Nós não entramos no mérito de nenhuma religião. Nós entramos no mérito da orientação do homem para algo que está além do dia a dia, além da sobrevivência, além da convivência, além do salário, do emprego, etc. Eu vi que há um capítulo aqui que você trata dos Incas. Ok. Dos Incas. Fala um pouco sobre a manifestação da inteligência na época dos Incas. Acho que a maior parte das pessoas tem uma consciência muito clara que os Incas, como os Maias, os Astecas, etc., eram grandes arquitetos. E que toda a arquitetura deles, ou quase toda, está voltada para a produção de centros cerimoniais. Quer dizer, que era um povo, dá para interpretar, dá para ler por aí, que era um povo altamente espiritualizado. O que o livro focaliza sobre os Incas é o desenvolvimento de uma aptidão do ser humano chamada especulação. Nós usamos a civilização Inca para falar sobre a capacidade do homem de especular. E os exemplos são uma história que se passa no Museu de História Natural da Cidade do México, onde, da Cidade do México, sim, onde está falando dos astecas, mas ele fala das cirurgias cerebrais, trepanações. Está todo mundo assistindo, olhando para as vitrines com as trepanações cerebrais, e diz, olha, eles já operavam o cérebro naquele tempo. E o guia turístico atrás do grupo diz, morriam todos. Então era uma especulação em termos de ciência num povo altamente espiritualizado. Eu fiz uma transgressão aqui dos Incas para os Astecas, porque nós voltamos a falar nesse fenômeno em Machu Picchu, no Peru. Nós voltamos ao fenômeno de como é que se orientava esse povo e qual era a visão de mundo dele. Agora, é muito difícil percorrer a história da humanidade tentando apreender esses momentos de luz em que a inteligência e também a espiritualidade se manifesta. Como é que você conseguiu, você falou 15 anos para fazer esse livro, você teve que não só estudar, como também teve que incorporar visões de mundo de vários povos para poder chegar a colocar a sua obra
trazê-la para cá e para o futuro. Como é que foi esse aspecto? Eu acho que ainda assim, evidentemente aprendemos muito. Aprendemos muito sobre quase tudo. Tanto que em um determinado momento eu falei da aventura do conhecimento, me referindo a esse livro. Aliás, está no meu site. Em cima, atrás do título Desobra, está escrito Aventura do Conhecimento, que incorporou muito. Agora, o nível de certeza que nos levou a outra conversa. Porque ainda quando se fala em futuro, e se fala em futuro da humanidade, do universo, é especulativo. É especulativo mesmo, portanto é filosófico. Já não é mais nem antropológico, nem psicológico, nem sociológico. Ele é filosófico, puramente filosófico. Mesmo porque ele termina a dizer, todo esse progresso que nós estamos antevendo, se por acaso um novo asteroide não colidir novamente com a Terra. Porque daí da noite por dia não existe. Eu disse, o futuro, nesse momento, é uma abstração. O futuro não existe. E outro personagem do livro diz, mas está a caminho, mas chegará. E o personagem diz, talvez chegue. Pode ser que não chegue. Nós não sabemos. Está havendo um fenômeno na televisão brasileira, só para tentar fazer um paralelo entre a sua obra e o comportamento das pessoas. Até um tempo atrás, a TV Globo detinha o privilégio de manter as pessoas na sua novela das 9 horas. De uns tempos para cá, o público começou a buscar alternativas. Um pouco por estar saturado da violência do cotidiano, um pouco por estar querendo descobrir novas vertentes. E aí acontece um fenômeno dos 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, filme que Hollywood fez há muitos anos atrás com Charlton Heston, e que foi um sucesso, dirigido por Cecil B. DeMille, e agora os 10 Mandamentos encanta as pessoas. Você não acha que esse fenômeno de migração da TV Globo para uma outra televisão que está fazendo um exame daquele momento do Antigo Testamento não tem muito a ver com esses refugiados europeus que estão saindo das suas terras em busca de uma nova situação? Certamente tem. É um fenômeno universal, sociológico como um todo, certamente tem. Agora, a perspectiva física disso, de realmente poder acontecer, se deve a um assunto que nós já estudamos muito antes de falar sobre inteligência, ou falar em marketing, por exemplo, um assunto chamado demanda reprimida. Quando as pessoas estão colocadas num nicho, que é o lugar onde elas devem estar, onde os outros estão, onde é legal estar, onde é bonito estar, onde faz parte da cultura da sociedade estar, para eu ter outras opções. Né? Então, me parece que o assunto aí é opções. Agora tem dois fenômenos associados, né? Tem o negócio das opções do ser humano que estão crescendo por um lado, e tem um fenômeno do terceiro mundo com sofrimento que se acentua em virtude do desequilíbrio de força ou de poder no mundo. Vamos falar desequilíbrio de riqueza mesmo, porque o sujeito para sair da sua terra, para se mover para um universo distante, diferente, que ele não conhece, certamente tem que ter uma motivação muito forte do nível de motivação sobrevivência. A globalização do conhecimento está sendo um fenômeno aproveitado pelas pessoas ou está um pouco obscurecido pela tecnologia da banalização? Para mim, obscurecido pela tecnologia da banalização. A disponibilidade é muito maior do que o uso. Né? Quer dizer, as oportunidades que as pessoas têm de aprender e se desenvolver são maiores do que elas estão efetivamente aproveitando, abraçando e aproveitando. Eu observo isso muito particularmente no Brasil. Acho que todos nós sabemos que a educação no Brasil, ainda quando comparado ao resto do mundo, está num degrau um pouco triste, mas de qualquer maneira eu observo a sociedade que não está usufruindo ainda dos conhecimentos e das facilidades que tem, como é que nós vamos chamar isso? Acomodação, preguiça. De repente aquele sujeito que se move porque ele está alfinetado. Aliás, a história não é nova. Se diz há muito tempo que o ser humano é movido por
grandes oportunidades ou grandes ameaças, foi não? Uhum. Eu já perguntei para mais de 50 mil pessoas, face a face, mais grandes oportunidades e mais grandes ameaças. E todo mundo tem a resposta na ponta da língua, mais grandes ameaças. Ou seja, momento de crise, momento de transformação. E as pessoas normalmente têm medo da transformação. Claro. E se não houver crise, a transformação demorará para... Ela demora a ocorrer. Porque as pessoas se movem atrás de oportunidades também, mas sempre pode deixar para amanhã, né? Agora, se a água está subindo, não pode deixar para amanhã. Então, por isso, quer dizer, a crise movimenta as pessoas mais rapidamente do que as oportunidades. Eu tenho uma curiosidade permanente. Eu estava vendo uma entrevista do Mino Carter em 2000, no Roda Viva. E nesse programa da TV Cultura, ele menciona um conto de Machado de Assis, chamado Tratado de um... Como é Tratado... Agora me faltou a palavra. Não é de um malandrão. Ele ensinava, através de um conto, como você deveria se transformar para ser um homem adequado a viver naquela sociedade da aparência. Isso em 1881. E lendo o texto eu vi que de lá para cá as coisas continuam iguais. O Umberto Eco, que é um outro escritor italiano, lançou agora um livro chamado Número Zero. Número Zero, jornalisticamente, é um ensaio. Você contrata uma equipe, faz o número zero de uma publicação para lançá-lo depois. No caso do romance, ou do ensaio, um grupo de jornalistas são contratados para poder lançar um jornal, mas esse jornal deveria ser autorizado pelo financiador. E o financiador é um grande capo da máfia. Então não é para sair. É só para colocar os seus adversários na retaguarda para poder as coisas se colocarem. E o Humberto Eco diz, numa entrevista feita ao jornal El País, da Espanha, que 80% das pessoas que estão na rede social são imbecis e 20% inteligentes. Qual é a sua visão da rede social? 65, 35. Usando o número do Humberto Eco. Claro. Eu acho que existe uma deficiência. É o seguinte: quando nós falamos em inteligência, nós falamos em inteligências múltiplas. Nós falamos em 6 tipos de inteligência. Quais são, por exemplo? Bom, começando da mais antiga: corporal sinestésica, preventivo organizacional, preservação da vida, relacional, crítica ou matemática, intuitiva ou criativa. Lá em cima é o espiritual, que ainda está crua, ok? Então nós temos aqui 6 grandes grupos, né, de inteligência, começando no nosso modelo diz Polo Sul, né? Ele diz assim: Polo Sul, eu tenho uma aptidão... Está na ponta cabeça, desculpa. Não fui eu que... Não, tudo bem. Nós temos Polo Sul com algumas aptidões de nível corporal sinestésico, depois vai subindo para Sudoeste e Sudoeste e Noroeste, depois vai subindo para a porção inferior do cérebro, e quando chega lá em cima, na aptidão espiritual. Então, ao longo do processo, nós temos realmente, lá embaixo, corporal visceral, relacional do lado direito, organizacional do lado esquerdo, racional do lado direito, criativo do lado direito, racional do lado esquerdo, e lá no topo o espiritual, do qual esse modelo que você mostra não fala ainda. Fala, isso eu fiquei devendo 10 anos depois de publicar aquele livro, mais de 10 anos a rigor. Agora, então, quando nós estamos falando em múltiplas inteligências, toda vez que alguém me diz, daqui a algum tempo não vai ter mais livro, não vai ter mais
shopping, não vai ter mais isso, que todo mundo vai estar na internet. Não é verdade. Os relacionais, pelo menos 25% de toda a população vão sempre precisar levantar de casa, sair da frente do computador e ir para o shopping. Então existem pessoas que ainda não estarão no público do internauta. Não quer dizer que não utilizarão a internet mais do que em qualquer outra época, mas não abandonarão, como a educação presencial não vai terminar, como a biblioteca não vai terminar e como o comércio não vai terminar. Eu, há mais de 20 anos atrás, escrevi um artigo chamado Tudo sob encomenda no marketing do futuro. E acho que isso foi tipo revista Exame, um veículo de peso. E ao falar em tudo sob encomenda no marketing do futuro, tinha um momento de colocar uma pergunta: as lojas vão desaparecer? Eu falei, não, mas vão ser basicamente vitrinas. E hoje está acontecendo o fenômeno. Pessoas vão à loja, compram bilhete, vão à loja, vê, escolhe, gosta, acabam comprando pela internet. Muitos compram na loja ainda e continuarão a comprar na loja. Mas isso dizer que todo mundo vai para frente do vídeo, não é verdade. O futuro vai dizer. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Para continuar conversando depois com o Roberto Lira Miranda, que está lançando O Deus Óbvio, que faz parte de uma trilogia. Ele já explicou, mas na volta ele vai pegar essa trilogia e explicar um pouco mais para mim e para vocês porque a inteligência emocional e a inteligência espiritual são tão fundamentais na vida do homem contemporâneo. Voltamos já com Visão Plural. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem.
É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Visão Plural, na sua edição do dia 16 de outubro de 2015, às 16 horas e 35 minutos, horário de Brasília, está tendo o prazer de conversar com Roberto Lira Miranda. Roberto Lira Miranda é um pensador, na verdade, que lida com a inteligência humana do ponto de vista emocional, espiritual e organizacional. Através do seu trabalho, ele procura entender o homem e o conhecimento através da melhora desse homem o dia a dia. No primeiro bloco eu mencionei um livro, um conto de Machado de Assis e me deu um branco completo. Eu falava que no programa Roda Viva do ano 2000, o jornalista Mino Carta mencionou um texto de Machado de Assis que tinha muito a ver com a sociedade de hoje e foi escrito em 1881. Chama-se Teoria do Medalhão. Essa teoria do medalhão é uma conversa entre pai e filho, em que o pai diz ao filho como ele deve se comportar para ser aceito na sociedade das aparências. Se vocês puderem ver, leiam, que vocês vão fazer bem para o seu ego e para a sua inteligência. Bem, Roberto, você no seu livro O Deus Óbvio, que faz parte de uma trilogia, tem um capítulo aqui que você fala dos dinossauros do século XXI. Quem são eles? Os dinossauros do século XXI são os que andam em bandos, mas não se comunicam. Basicamente isso. Nós usamos essa inspiração vem ao personagem do livro em Las Vegas, quando vê aquele monte de gente nos cassinos, ao redor das mesas, ninguém fala com ninguém. É claro, tem pequenos grupos de pessoas com as famílias que estão fazendo a chacrinha dele. O resto é bando, quer dizer, não é um grupo social. São pessoas que, grande quantidade, estão rigorosamente juntas, lado a lado, mas não se comunicam. Tem um restaurante, aliás, vários restaurantes em Buenos Aires, que adotaram o seguinte princípio: se você entrar com o seu celular e deixar fora da mesa, você tem desconto no almoço ou no jantar. Se você entrar e ficar com o celular o tempo inteiro, você não tem desconto. Então tem que pagar mais, que é uma boa prática, né? Tem um cabra milagreiro aqui num capítulo. Quem é esse cabra milagreiro? O cabra milagreiro é o Jararaca. O Jararaca é um dos Zé Qualquer Coisa, é um dos membros do bando de Lampião, que morreu em Mossoró. Em verdade, quando Lampião, o bando Lampião invadiu Mossoró, eles encontraram a cidade abandonada, aparentemente abandonada. As milícias, os macacos
que eram os do governo, da prefeitura do governo, eles estavam disfarçados em velha e em mulher circulando pela praça. E a hora que o Lampião chegou na praça não tinha ninguém, eles começaram a passar chumbo, né? Então os cangaceiros correram para dentro da igreja. O capítulo de Mossoró serve para ilustrar esse aspecto de as pessoas estarem juntas para se proteger. E alguns cangaceiros morreram, outros foram feridos. É o caso do Jararaca, que recebeu um balaço na cabeça, não morreu, mas ficou preso em Mossoró. 4 dias depois ele foi jogado numa cova e coberto de terra. E não se sabe, isso menciona no livro, se foi por causa desse fim tão inglório, ou por ele dizer-se que ele se arrependeu no fim da sua vida. Ele é um milagreiro. Hoje tem muita pessoa que vai para Mossoró, vai visitar a tumba do Jararaca e reza e pede e agradece na beira da tumba. A saga de Filipe II. Essa é uma passagem interessante. Eu estava voltando de Roma para São Paulo e na ponte de embarque encontrei um conhecido mais de todo o público espectador do que meu mesmo, o Toquinho. Uhum. O Toquinho tinha tido um show na capital italiana, ele estava voltando para São Paulo. E eu estranhei ver o Toquinho lá porque, nas minhas anotações, aquele dia Toquinho estaria dando um show no Paineira do Morumbi. Eu falei, ué, é o show do Paineira. Toquinho jogava futebol de salão no Paineiras, ok? Da turma do futebol de salão. Eu falei, você não estava no Paineira? Ele falou, não, nós mudamos para amanhã, porque eu tive esse evento aqui em Roma, esse tal. E nós ali na Ponta Verde, gozado, né? Nós almoçamos aqui em Roma, vamos jantar em São Paulo, e estava imaginando que os grandes da época, né, do Império Romano, eles não tinham a possibilidade, e eu me lembrei, e joguei em cima dele a história do Filipe II, que para se mover de Madrid para o Escorial, ficava a 4 horas de automóvel, se fosse hoje, muito menos de automóvel que fosse hoje, ele levava dias carregado num palanquinho, porque ele tinha gota. Então ele andava, ia 4 serviçais levando num palanquinho, subindo e descendo o morro, subindo e descendo o morro, e nós usamos o Filipe II para falar da história do reino onde o sol não se põe. E que ele era um poderosíssimo e tinha uma vida muito ascética. No Escorial, não sei se você tem a oportunidade de visitar, mas o catre dele, a caminha dele era uma coisinha pequena, o homem mais poderoso do mundo, né? Então nós usamos essa passagem do Escorial para ilustrar determinadas conquistas da inteligência humana, particularmente no que diz respeito aí transporte, comunicação, etc., quanto que nós evoluímos tecnologicamente, porque a cabeça de um líder de hoje não é muito diferente da cabeça do senhor Filipe II, né, de um líder ou de qualquer líder do Império Romano. A propósito, e a muralha da China? Porque eu não faço ideia porque é construído. Claro que faço ideia. O pretexto é que servisse para defender o império das invasões, né? Mas, na verdade, não existe nenhum registro sobre como a muralha tivesse impedido que alguém entrasse ou invadisse, etc. Acho que foi uma concepção, você fala, precisamos fazer uma muralha para nos proteger, onde? Lá na região da Manchúria, por exemplo, sei lá onde entrariam, por onde entrariam os bárbaros do norte da China, o Gengis Khan e sua turma, mas de repente eu não encontrei, não quer dizer que não exista, não encontrei nenhuma passagem histórica onde visse alguma coisa em que a muralha da China tivesse cumprido o seu propósito de defesa militar. Porque hoje, evidentemente, não tem nenhum propósito de defesa militar, tem um propósito turístico e estamos conversando. Mas, sobre a muralha da China, se me perguntassem, eu ia dizer uma coisa que nós dissemos aí sobre a linha Maginot. Uhum. Que os franceses construíram para deter os alemães deram a volta e entraram pelo norte da linha Maginot, nem atacaram a linha Maginot e chegaram em Paris em 7 dias andando de carro através da Bélgica.
Então a muralha da China acho que cairia, se fosse atacada, ia entrar na mesma história. As pessoas iam contorná-la e estamos conversando. E as pirâmides do Egito? Bom, pirâmides do Egito são tumbas, né? Então daí vem a história, quando você fala em pirâmides do Egito, ele tem uma figura forte no livro para a questão do lado direito, lado esquerdo, da vida e da morte, né? Para onde o sol se encaminha, na hora que o sol atravessava o Nilo, ele estava indo para a cidade do Morto, que tem aí, tem as pirâmides lá em Gizé, lá em cima, e lá embaixo tem o Vale dos Reis. Nós temos o Vale dos Reis focalizando a passagem da vida para a morte, e para nós é o roteiro do Out of Africa, é o roteiro do homem nascido e surgido na África, migrando em direção à Europa, passando pelo Nilo, o Império Egípcio, construindo aquela civilização maravilhosa para a época, né? Com marcos de arquitetura, mas lembra que nós comentamos isso sobre os maias e astecas? Eram as construções dele, o investimento que ele fazia era cerimonial, era religioso. Porque as religiões, de verdade, desde o início dos tempos, elas servem para cimentar, né, a união entre os homens. Isso é uma coisa que elas cumpriram extremamente bem, quer dizer, porque o que permitia que os homens se unissem, tem um capítulo todo dedicado a esse, quando fala chama-se do ninho para a cidade. O homem que nasceu sozinho, num ninho, só tinha a mãe, eventualmente o pai ao lado, e de repente, para o homem atual, que nasce num contexto que tem todo um ambiente familiar, que tem cidades enormes, que tem escolas enormes, e o homem que vivia absolutamente sozinho começou a formar as primeiras cúrias. As cúrias começaram a formar as primeiras tribos, da tribo evoluiu para a cidade, e atrás de tudo isso está o vínculo religioso. Você não formava nem uma cúria, nem uma tribo, nem uma cidade, se não houvesse entre os seus habitantes um vínculo religioso. Era exigência. Se você não acreditava, não professava essa religião, ou não acreditava naqueles deuses, você não faria parte desse turma, você tinha que ir para outro grupo, para outra turma. Não sei se responde. Não, respondeu, mas eu queria saber, então, o homem que veio lá do fim do mundo e virou o Papa Francisco. Como é que você vê isso? No livro, em verdade, nós dizemos que é o destino do homem, né? Que o homem, segundo eu vejo, está apontado para cima. Está apontado para cima. Ele tem um futuro proposto em sua capacidade. Se ele vai chegar até lá, parece muito claro que uma minoria chegará, porque a sociedade é uma pirâmide, vai continuar a ser uma pirâmide. Do nosso ponto de vista, cada vez mais o fenômeno, ao contrário da distribuição de riqueza, chama-se concentração de riqueza. O personagem do livro, ele descobre que sem a concentração de riqueza, hoje em dia nós não teríamos nem o que visitar em termos de passeio turístico. Não teria Taj Mahal, não teria Pirâmides do Egito, não teria Versailles, não teria nada disso, porque só foram possíveis por causa da concentração de riqueza. E a concentração de riqueza hoje é muito maior do que em qualquer outra época na história da humanidade. Acho que você tem a informação que tem 70 cidadãos no mundo têm alguma coisa como metade de todos os recursos que tem na sociedade mundial. Isso é muito mais do que antevia o senhor, escapa o nome agora, mas que falou sobre... Rockefeller. Que falou sobre o fenômeno da curva de concentração, né? Um matemático italiano. E dizia, porque existe na empresa, eles conhecem como relação 80-20. 20% dos incidentes são responsáveis por 80% dos resultados. Mas 80-20 é uma coisa muito antiga. Hoje em dia, 80-20 está muito superado. Nós temos 8,92. O nível de concentração hoje é muito maior do que em qualquer outra época. E óbvio, cria determinadas situações em termos de as opções que as pessoas embaixo da pirâmide têm, né? Quanto sobe embaixo da pirâmide na medida que você vai concentrando em cima. Uma vez eu li um comentário, me lembro que um autor agora me disse: quantos miseráveis você precisa para produzir um bilionário? Agora, tenho para mim que esse é um fenômeno irreversível.
a distribuição se dá pelas leis do mercado, na minha visão. Porque o rico que tem recursos, na medida em que ele gaste o recurso dele, ele injeta dinheiro na sociedade, na economia. Que circula. Se ele não gasta, se ele segura, então o grande problema da concentração é que a maior parte dos recursos está entesourado. Porque se ele for para o mercado, por exemplo, você torce o nariz e vê um cara, um milionário, comprou um carro de 500, 600 milhões. É um desaforo. Bom, se ele tivesse comprado no Volkswagen seria muito pior, porque ele teria injetado muito menos o dinheiro que ele tem entesourado na sociedade, né? Então, de repente, acho que esse é um fato da sociedade, eu não sei como conseguiremos trabalhar com isso. Você tem um capítulo aqui que é Route 666, que era aquela antiga de Los Angeles, Chicago, que gerou um seriado maravilhoso isso, na década de 60. Isso, Fala um pouco sobre esse capítulo. Bom, o Route 666 que é o capítulo em que o Adão encontra, no caminho dele, ele encontra Monte Palomar. E que ele vai ter o encontro dele no olho a olho com Deus. Porque ele foi participar de um encontro em San Diego e voltou de automóvel, em verdade, para Los Angeles, mas ele estava indo para Las Vegas. Ele queria conhecer Las Vegas, estava sozinho, estava viajando sozinho. Então, quando ele sobe em direção a Los Angeles, num determinado momento ele cruza. Daí ele cruza com a Route 666 e vê uns sinais na estrada, diz assim, Monte Palomar, tantas milhas. E ele segue, não estava nos planos dele, mas ele vai para Monte Palomar e consegue fazer uma visita extra. E então acontece uma porção de coisas, o encontro, o que a gente chama aí do encontro dele com Deus, onde ele visualiza o universo e vê que tem tantas coisas além do entendimento, né? E que ele acaba interpretando como a energia que alavanca o universo, aconteceu numa passagem pela Route 66. Bem, o nosso tempo está terminando, mas eu não gostaria de deixar o seu caminho para as pessoas que querem convidar para uma palestra, quem quiser adquirir seus livros e etc. e tal. Então, dá para os nossos internautas quais são os caminhos para falar com você. Bom, eu sou extremamente acessível. Roberto Lira Miranda no Facebook dá muita informação, por causa da publicação de livros. Quer dizer, qualquer sebo nesse Brasil imenso aí vai ter lá Roberto Lira Miranda. Agora é mirandaroberto@uol.com.br. Repete um pouquinho, por favor. Miranda Roberto, tudo junto, @uol.com.br. Tem uma alternativa com Roberto Miranda? Tem. Roberto Miranda, @ube.org.br. Isso é a União Brasileira de Escritores. Perfeito. Quer dizer, as pessoas têm se comunicado comigo no site da UBE. Roberto Miranda, direto, ube.org.br. O seu livro pode ser encontrado nas livrarias? Qualquer livraria. Qualquer livraria. Ele está claramente exposto, visível, etc. Por exemplo, na Cultura, na Saraiva, da estação rodoviária, chama Bookstore, não, Bookstore, a rodoviária Bookstore, né? E qualquer livraria que você vai entrar, ela está no site de todas as livrarias. Quer dizer, se chegar numa loja e ele não tem o livro, ele diz que 2 dias, 3 dias ele lhe entrega. Então, o livro pode ser acessado pelo site também, né? O site da própria editora. O site é robertoliramiranda.com, não tem nem BR. robertoliramiranda.com. No site tem todos os livros. Tá? Perfeito. Olha, nós tivemos o prazer de conversar com o autor desse livro, o Deus Óbvio, Roberto Lira Miranda, que nos deu uma aula de conhecimento, aula de história, aula de arqueologia, aula de inteligência, coisa difícil de encontrar na televisão brasileira hoje em dia, mas graças à internet e ao TV você pode ter acesso. Se você não viu o programa, entre no YouTube, /AlTVTube, ponha Visão Plural, que você terá acesso a esse programa e a muitos mais. Muito obrigado, voltamos na próxima semana, mas assista agora HQ e Companhia. Até lá!